E entramos nessa zona que é a Depressão Periférica Paulista e na sequência a gente entra na Bacia Sedimentar do Paraná, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês observem, né? O que é constituído as vertentes. As vertentes elas são constituídas por pilhas de basalto. O basalto é uma rocha extrusiva, uma rocha ígnea que é proveniente justamente de quê? Tem que haver uma ruptura da crosta para que esse material consiga fluir na superfície. Como eu falei para vocês, aqui uma boa parte desse material é formado por uma bacia sedimentar. Só que a bacia sedimentar que foi muito alterada, bastante quebrada durante a ruptura brasilada. Eu consigo ir para lá. E aqui, se eu for caminhando, eu vou cair exatamente onde o rio Quilombo deságua no rio Piracicaba. Todo ele aqui com essas vertentes quase que retilíneas de basalto. Lá eu tenho um mapa, que é do estado de São Paulo inteiro. Aqui eu tenho um mapa na escala 1 para 250 mil. Então aqui eu tenho um super detalhe do que a gente vê de forma genérica aqui. Onde é que a gente está? A gente acabou de subir essa estrada aqui, tá? A gente está exatamente nesse ponto que está em verde, que se a gente pega a legenda aqui, ó, eu estou na unidade Bacia do Paraná, tá? O número 7, ele corresponde ao que a gente chama de Serra Geral. O que que a gente tem na Serra Geral? Vamos lá? Eu tenho lavas basálticas. Então, se vocês pegam todo esse recorte desse tom de verde, observe aqui, ó, que ele vai formar essas bordas. Eu vou perceber aqui, ó, que é um arcabouço tectônico. O que é o arcabouço tectônico? Toda essa área colorida que está aqui, ó,
é um material mais antigo, que é formado por quem? Por rochas granitóides. O que é uma rocha granitóide? Rochas intrusivas, rochas ígneas que foram resfriando lentamente, que tem cristais. E eu tenho aqui essas faixas, que tem faixa Rio Grande, Socorro, são rochas metamórficas. Se vocês pegam as grandes linhas aqui, ó, que estão em preto, que você vai ver esse conjunto gigantesco aqui, ó. Só lá na legenda eu vou ter falha, eu vou ter dobras, né? Então, o material que ao longo do tempo foi muito alterado. Para cá, no contato de cara, eu tenho uma bacia sedimentar. Só que a gente tem uma diferença. A gente tem uma bacia sedimentar em que uma parte ela ficou soerguida e preservada por conta de quem? Das intrusões basálticas. E o processo de entrada do basalto se dá na vertical. Eu criei diques. E esses paredões, esses diques são muito mais resistentes. Eles criaram esse parque com essas trilhas, né? Tentando refuncionalizar a área. Eu não acredito em recuperação ambiental, eu acredito em refuncionalização. Né? E a existência das nascentes aqui é importante para a gente entender esse tipo de relevo, que é o cuscuzeiro lá. Então, o que faz o Morro Testemunho? É essa drenagem anaclinal, que vem para cá, que vem para lá. Não confio. Eu também não. Vou botar pra aí, não. Vamos lá, vamos lá.
na página de amigos. Tem bingo aí? Eu posso ser amigo. Eu já falei. Ainda existe aqui comigo. Ele tá fazendo Cadê a mulher? Função de bênção e cachaça pra nós! Duda, vou jogar você ali, ó. Claro que a gente está literalmente, nós estamos dentro do que era uma cratera vulcânica. A cidade de Poços está dentro de uma cratera vulcânica. Lá do hotel, quem foi na piscina, quem viu de cima, viu uma parte alta. A parte alta da cidade é o que era a antiga Cônia. Poços de Caldas está totalmente dentro dessa área verde. Tá? Pelo formato, já dá para vocês terem uma ideia. É um formato quase que circular. Então a gente tem, na verdade, o que aqui? Nós temos uma antiga cratera vulcânica. Vamos entender no contexto. Por que eu tenho um vulcão aqui, na área que é antiga? Para eu ter um vulcão aqui, eu tenho que ter o que embaixo? Magma. De onde é que veio esse magma? Tem hipóteses. Né? Primeira coisa, no Mesozoico, especificamente no Cretáceo, na escala nacional, o que é que estava acontecendo? Basalto. O que é um basalto? O basalto é um magma quente. Ó, aqui está no centro. A borda que a gente enxerga, que teria o Cristo, está exatamente aqui, ó. Toda a área do Brasil que eles enxergam, vamos dizer assim, de forma mais elevada, eles vão chamar de serra. Aquela área urbana aqui, ela tá aqui, ó, a manchinha aqui, ó. Tá vendo? E a borda tá aqui, ó. A parte mais alta. E a área urbana aqui, essa mancha aqui tá muito mais evidente do que aqui. A área urbana de Poços de Caldas é essa achuradinha. E a gente vem pra cá, ó. Justamente para essa região. Observe aqui, ó, nessa área alterada,
E até uma localidade chamada Balsas. Pode entrar? Eu entro. Não, mas não entra na água. A água não entra. Selfie. Eu amei essa questão dela. Tenta tirar agora. É boa. Daqui. Eu vou lá na perna. Eu tinha um pessoal lá trabalhar comigo, quando eu era criança, ele andava comigo. A gente tem mais uma aqui atrás, a gente poderia andar pra lá, pra tentar ver melhor. Ali perto daquele galpão. E aqui atrás. Então a gente percebe que a gente tem um conjunto de formas de relevo que conservam. Tem áreas um pouco mais rebaixadas. Aqui, por exemplo, eu tenho o afloramento granítico, eu tenho a área com a vegetação e eu tenho uma colina aqui embaixo. Isso lá atrás. Por volta de entre 1 milhão de anos, 650 chega a família.
Porque pela língua deles, eles têm um sotaque diferente, que eles confundem as palavras. Vamos lá. Bom dia para todo mundo. Tá? Eu espero que vocês tenham percebido de novo que a gente tem trocado de paisagem. Né? No sábado, pela manhã, a gente estava dentro, né? Vindo vários degraus. Aqui a gente está vendo, na verdade, um alinhamento serrano, né? Se a gente seguir em linha reta, ele vai ter uma extensão de mais de 200 quilômetros, né, de extensão. Em Pouso Alegre a gente já visualiza ele, mas é ruim de parar para a gente ter uma visão. Né? Então, quem são responsáveis por desretilinizar, ou seja, tem escarpa retilínea, e agora você vai tendo uma escarpa que vai sendo erodida, que vai formando, aqui pelo menos eu enxergo, triângulo. Tem um triângulo para fora e um triângulo para dentro. Triângulo para fora e para dentro. Onde tem a vegetação aqui mais baixo, uma área baciada, e aqui na ponta um triângulo. Então é o que a gente viu na aula, que nós vamos chamar de facetas triangulares. Ou seja, é o estágio de erosão mais intenso ocasionado pelas instalações da rede
ao invés de você encontrar triângulo, encontraremos trapézio. Aí a título de curiosidade, você acha que esse material ele é do antigo ou é do recente? As falhas do erguimento formou o bloco e hoje está formando esse lineamento, né, de escarpa de falha. Essas falhas surgiram recentemente ou antigamente? Esse processo erosivo. O que é recente? O que é recente é justamente o que? A instalação da rede de drenagem que vai esculpindo esses triângulos, que vai formando essas bacias, né, de acumulação. Para onde vai o material que sai da escarpa? Ele vai sendo depositado nessas bases aqui. A base das escarpas, eu tenho aqui, ó. Olha que bonitinho aqui, ó. Tá cheio de cupinzeiro, ó. Colinas. Isso é uma colina, tá? É um relevo com elevação bem suave, bem arredondada, tá? Então aqui a gente consegue ver um primeiro compartimento, que é a escarpa. Na base da escarpa, a gente consegue perceber, né, que há um acúmulo de material que tende a formar, desagregou lá em cima, na base, talos, e o material vem sendo transferido para cá e vem formando essas superfícies do lado do lado. O lugar mais fácil é a gente entender esse papel da drenagem, cavando essas pequenas bacias, bem aqui em frente, ó. Um formatinho assim, cheio de mata. Se eu tenho uma concentração de vegetação, consequentemente, uma quantidade significativa de frutos. Ela já são desmatadas, já se planta a pecuária, né? Então, esse gado pisoteando isso vai compactar esse material específico aqui. Eu tenho um conjunto de falhas normais, né? Um primeiro material, há 850 milhões de anos, colidiu, né? Mas depois, lá no Paleozoico, quando começa o processo, né, de ruptura desses megacontinentes, formando ainda Gondwana, para chegar no futuro na América do Sul, começam a ter quebras de afastamento. Essas quebras de afastamento formam essas linhas de falhas aqui de Minas Gerais, tá? A gente conseguiria, se a gente tivesse feito um outro caminho, a gente teria saído de Poços, uma outra estrada que estaria em Pouso Alegre. A 100 quilômetros antes de Pouso Alegre já começa esse lineamento de faixa, uma cidade chamada, se eu não me engano, Faxinal. Qual a dificuldade que ele teria? Porque se eu viesse por esse caminho seria mais próximo, mas eu não teria visto, por exemplo, os relivos graníticos de ontem. Então a gente deu uma volta maior, porque a minha ideia é que vocês tivessem um terceiro tipo de relevo mais diferenciado, né? O que é diferente do que a gente vai ver aqui. Quer dizer que a gente pensa na frente, pensar um perene constante, com volume de vaga. Quem faz isso? Drenagem. Eles vão cavando e vão querendo formar suas bacias. Aqui de frente.
Lembra que eu falei pra vocês, né? A gente começou a nossa aula de campo nesse compartimento no estado de São Paulo, que era a depressão periférica. Subimos em direção à bacia sedimentar do Paraná, que é o Planalto Ocidental Paulista. Fomos à região vulcânica de Minas e entramos depois numa área que é muito similar com essa e estamos retornando para o estado de São Paulo por essa área, que é a área dos cinturões móveis neoproterozoicos, né? São materiais muito antigos. Pela idade aqui dá para ver de maneira muito clara que são materiais do neoproterozoico. Eu tenho materiais que vai de 850 milhões de anos a 542 milhões de anos, tá? A gente está exatamente nessa região aqui, né? Santo Antônio do Pinhal, exatamente neste ponto aqui, que é um tom mais de rosa, que ele vai estar colocando aqui como granitóide, serra d'água limpa, então quartzo, cienito. Então é um material de origem ígnea, tá? E observem que logo aqui embaixo a gente vai ter uma área onde passa o Rio Paraíba do Sul, que é uma região lá em cima de coberturas superficiais, que é uma cobertura proveniente do próprio rio. Então, se vocês olharem aqui, ó, a gente vai estar nessa parte mais alta, né, em que a gente vai ter essa escarpa que é do complexo Mantiqueira. No meio a gente vai ter uma zona em amarelo, que vai ser toda preenchida pelos sedimentos que são produzidos pelo Rio Paraíba do Sul. E do lado oposto, na serra do outro lado, a gente já começa a visualizar os processos de suerguimento para a formação da Serra do Mar. Então aqui onde a gente está, eu tenho a Serra da Mantiqueira. O meio onde está a cidade, essa faixa amarela mais larga, que são os depósitos do Rio Paraíba do Sul, a bacia do Paraíba do Sul. E do outro lado, hoje o dia está limpo, está dando para ver, a gente já tem a Serra do Mar. É o reverso interior da Serra do Mar. Aqui a gente vai. Eu tô com fome também. Aqui a gente vai comer. Mano, eu acho que não vai ser.